Salve família Tricolor, vídeo de repercussão para a gente falar aí de Copa do Brasil, para a gente também rever o calendário do São Paulo, né, mês de setembro, as informações do Tricolor nesta quinta-feira e atualizações aí do São Paulo, né, o São Paulo que é fraco no mercado da bola e mais uma vez desiste de jogadores. É lastimável aí a atuação, né, do São Paulo nos bastidores. Vamos falar aí, galera, de Copa do Brasil. São Paulo foi derrotado para o Atlético Mineiro jogando no Morumbis. O jogo que aconteceu ontem, na última quarta-feira, a derrota por 1-0 no final do jogo. A gente vai aí repercutir essa partida. E agora, né, o São Paulo tem que reverter a série jogando fora de casa e para classificar tem que fazer algo inédito, vencer o Atlético Mineiro em jogos de mata-mata fora de casa. Então é uma tarefa muito difícil. Eu ainda acredito, dá para acreditar numa possível revirada do São Paulo, né? Uma São Paulo revertendo o resultado, mas São Paulo vai ter que jogar muita bola, vai ter que fazer algo que aí surpreenderia a todos nós, né? Mas vamos acreditar até o final e vamos confiar aí que o São Paulo consegue aí fazer reverter esse jogo, né? O Vasco enfrenta aí o Atlético Paranaense, né? Os jogos que acontecem nesta quinta aí, e Corinthians enfrentando o Juventude. O Bahia também perdeu por 1-0 para o Flamengo no primeiro jogo. Os próximos jogos aí são na semana do dia 12 e dia 13, né, de setembro, depois da data FIFA, e aí o jogo de volta, né? O São Paulo aí jogando fora de casa, né? Informações aí, né, galera, da coletiva do Max Cubeiras, né? Ele acabou ali falando a respeito do jogo, falou da questão também do esquerdo, falou de outras questões de não substituir. Vamos conferir aqui os destaques da conferência aí do Max Cubeiras. Repercutindo, né, a coletiva, ele acabou falando o seguinte, ó: sentimos que estávamos bem, estávamos trabalhando muito no campo do rival, com algumas opções claras e outras que não chegamos a conectar, mas senti que estávamos fazendo um bom trabalho. Por isso, mantivemos o time a maior quantidade de tempo possível. Infelizmente, numa jogada parada, ganharam a partida, afirmou o argentino. É ele ali que foi questionado primeiramente por que não fez as substituições, sabendo que teria aí pelo menos mais 5 substituições, ele acabou fazendo apenas uma, né? Outro fator importante foi que ele falou assim, ó: pode ser que com o resultado agora possa ter sido um erro não ter mexido no time, né? Considero que estávamos bem, que o Atlético estava em seu campo, geramos muitas situações de bolas paradas, de tiro livre e não pudemos completar. Basicamente, por isso não mexi. Então ele aí dando explicações por que não mexeu no time, mas assim, a minha visão, galera, é que o time não estava bem, né? Ele enxergou algo que nós, que estávamos assistindo o jogo, não enxergamos. Time mal, né? O São Paulo que finalizou pouco, o Everson trabalhou pouco, o goleiro do Atlético Mineiro, né? O São Paulo não teve muitas chances claras de gol, muito pelo contrário. O Luciano abaixo, completamente abaixo, né? O Luciano aí muito mal no jogo. Alguns jogadores ali que também já mostravam cansaço depois dos 30 minutos ali do segundo tempo, então poderia ter feito mais substituições. Então ele enxergou o Max Cubeiras num jogo que a grande maioria da torcida não estava vendo, né? Pra gente falar aí também do destaque da coletiva, ele falou o seguinte: seguramente em sua casa e por ser também um time competitivo, vão jogar mais a partida. Tentaremos, como sempre, ser protagonistas do jogo. Está muito aberto. Temos ferramentas para ir lá e reverter a série, disse o auxiliar do Zubeldia. Eu concordo. Eu acho que dá para reverter, mas tem que jogar muita bola, tem que fazer algo inédito e não vai ser nada fácil, né, galera? Foi uma situação difícil, mas não podemos colocar como desculpa para nada. Tem que desassociar o resultado do jogo. O resultado não foi o que queríamos, mas o jogo foi o correto. Cremos que não nos afetou. Não podemos colocar como desculpa para nada. Quando questionado a respeito da morte do jogador Juan Esquerdo na última semana pela Copa Libertadores, o jogador do Nacional,
ele acabou falando que sim, a situação era difícil, mas não pode colocar esse fator como desculpa para a derrota, né? O São Paulo que jogou ali, tinha o fator emocional dentro de campo, mas o próprio auxiliar disse que esse fator não afetou o São Paulo ao ponto aí do São Paulo perder o jogo, né? Então, é uma situação aí, galera, nova, uma situação que eu acho que não aconteceu aí com esses jogadores nunca, né? A não ser lá em 2004 com o jogador do São Caetano na época. Então é uma situação bem nova para esse grupo do São Paulo e infelizmente, cara, aconteceu. Teve as homenagens, a gente vai falar aqui também, né, do jogador Juan. E eu realmente acredito também que não dá para colocar como desculpa, né? Ah, perdeu porque estava pensando no que aconteceu com o jogador. Esses caras são profissionais, se eles não conseguem separar essa questão, que eu acho que deve ser bem difícil, pô, então teria que ser adiado o jogo. E eu até concordo, eu acho que o jogo poderia ter sido adiado. Mas uma vez que não foi, se você está dentro do campo, então, tente mudar o foco, jogue pelo cara, né, ao invés aí de deixar isso abater. Então, o próprio técnico, auxiliar técnico aí, Max Cubeiras, falou que não é uma questão de desculpas. O São Paulo não foi afetado ao ponto de perder o jogo por causa desse assunto aí. É uma situação bem complicada, uma situação nova, né? Às vezes a gente não sabe nem como lidar com essas situações. Sobre o jogador Juan Esquerdo, né? Hoje foi aí o velório do jogador e o enterro, né? Jogador que faleceu aí na última quinta-feira, jogando pelo Nacional no campo do Morumbi, foi socorrido, depois ficou ali quase uma semana no hospital e veio a óbito, né? A gente sente muito aí a pena pelo jogador, pela família, né? Pelos amigos próximos e mais aí, né? Um problema que é comum, né, galera? Só que no futebol não poderia acontecer, né? Tem que ter mais atenção nessas situações aí, no futebol, no esporte, né? Infelizmente o jogador deixa a família, né? Dois filhos aí e a esposa, além dos pais, amigos, né? Então, força para a família do Juan Esquerdo aí. E infelizmente, né? Isso aconteceu. Alguns jogadores estiveram lá no velório do Juan Esquerdo, né? Rafinha era um deles, além de Michel Araújo, Galopo, Caleri e o Wellington Rato estavam aí no velório do jogador. Teve durante o jogo, na entrada, né, do time no Morumbi ali, a torcida soltando sinalizadores azul, né, ali em homenagem ao jogador pelo Nacional, pelo Uruguai, né? E também teve um minuto de silêncio aí em todos os jogos da rodada. Futebol que está parado, né, no Uruguai. E aí teve também um minuto de silêncio antes da partida em todos os jogos, né, do Brasil aí. Os jogadores do São Paulo que foram ao velório, né? Rafinha estava no velório lá e ele acabou concedendo uma entrevista. Quero aqui, abre aspas para o Rafinha. Ele é parte de todos nós. Fizemos o mínimo como se fosse um de nós. É uma coisa que fizemos de coração vir aqui hoje. Fizemos o que gostaríamos que fizessem conosco. Somos muito solidários, não importa. O futebol é uma pessoa, um ser humano. Fizemos com o coração, aconteceu no nosso campo, nosso estádio, e todos sentimos como se fosse da nossa família, né? Falando aí, jogador do São Paulo. E ele acrescentou ainda: não tenho palavras para dizer. Queríamos estar aqui porque vimos o que passou no estádio. Desejar força para a família, para a esposa, para o pai, para que tenham força para seguir a vida. Sei que é duro, mas digo que tenham força, disse o Rafinha aí, que estava no velório do jogador, né? Então, além do Rafinha, Caleri, Galopo, Michel Araújo e o Wellington Rato estiveram aí acompanhando, né? Fazendo ali um apoio, né, galera? Representantes aí do São Paulo e o vice-diretor do São Paulo também estava nesse grupo que foi para apoiar aí a família do jogador, né? Situações tristes, né, galera? Mas, infelizmente, aí aconteceu com o jogador Juan. Vamos falar, galera, do mercado da bola, né? Ó, o São Paulo praticamente é o clube mais broxante no mercado da bola, né?
Júlio Casares, Belmonte, Rui Costa, Muricy Ramalho e companhia não tem sido efetivo, né? Não tem conseguido fazer bom trabalho quando a gente olha para mercado da bola, contratações e vendas, né? O São Paulo que é muito omisso, fraco e incompetente fora das quatro linhas, né? No setor administrativo e nas questões aí de scout, busca de atletas e contratações. Então, o São Paulo muito fraco nesse ponto, né? Jogadores que ficaram no quase, né? O São Paulo é o time das quase contratações, né? Então aí, ó, Paul Fernandes, Alexandro, Mário Rui, Santiago Colombato e Thiago Mendes. Foram os jogadores que mais se aproximaram de possíveis contratações, muitas especulações, o São Paulo que tentou fazer oferta por esses nomes, mas acabou aí perdendo todos esses jogadores, né? O São Paulo não foi capaz de fazer oferta para que atraísse, né, realmente o jogador e os clubes. E infelizmente aí São Paulo fez uma janela péssima, muito fraco nas contratações e pode custar a temporada. Lembrando aí que a gente tem várias dificuldades em vários setores, como lateral esquerda, meio campo, ali pela lateral direita também, né? E a única contratação que surgiu, que veio bem e deu certo até o momento é a do Sabino. Então, o São Paulo desistiu oficialmente do Mário Rui e desistiu também oficialmente de Santiago Colombato, jogador que pertence ali a um clube do México. O São Paulo fez uma proposta pelo jogador, né, pelo Leão do México ali, mas o clube não aceitou o empréstimo, só aceitaria uma venda definitiva e o São Paulo se retirou da contratação. Então é mais aí um tiro no pé, né, do São Paulo. Infelizmente aí a diretoria muito mal, né, galera, no mercado. Para a gente falar da questão do Sabino. Sabino renovou o contrato com o São Paulo e vai ficar no tricolor até 2026, né? A contratação do Sabino aí, depois dele fazer boas partidas, né, com a camisa do São Paulo, agora contrato renovado até o final de 2026. Já era previsto uma renovação aí no final de dezembro, mas o São Paulo acabou antecipando a renovação com o jogador até dezembro de 2026. A gente falar também, né, galera, das informações do São Paulo, vamos aqui falar do calendário tricolor dos jogos do mês de setembro. Então, a agenda tricolor aí, o calendário de jogos, né? O São Paulo tem agora, depois da derrota para o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, o São Paulo tem o Fluminense no próximo sábado, no próximo domingo, às 18h30. Depois, no dia 12, é a pausa para a data FIFA, né? E no dia 12, depois da data FIFA, tem o retorno, jogo de volta, quinta-feira, contra o Atlético Mineiro, jogando na Arena MRV ou Mineirão, né? O jogo vai ser em Minas. Depois, o São Paulo tem no confronto pelo Brasileirão. No final de semana tem o Cruzeiro. É um jogo que não está aparecendo aqui no calendário, mas o São Paulo tem o Cruzeiro, fica direto lá em Minas porque joga lá. E o São Paulo tem depois o Botafogo pela Libertadores. Então aqui o São Paulo tem um jogo aí no dia 18, na quinta-feira, depois joga no domingo e joga na outra quarta, né? Contra o Botafogo já pela Copa Libertadores. Aí também o São Paulo tem o confronto contra o Internacional no final de semana, jogando aí também no domingo, dia 22, e tem o confronto de volta da Copa Libertadores contra o Botafogo. São Paulo pode chegar no final de setembro fora das Copas, não se atentar nesses jogos. Já vai ter que reverter a Copa do Brasil, né? Então não pode deixar acontecer isso com a Libertadores. A diretoria tem que acordar e fazer alguma coisa com esse time aí, né? Depois do Botafogo, galera, o São Paulo tem o Corinthians. E o jogo entre São Paulo e Corinthians deve acontecer em Brasília, né? No Mané Garrincha. Porque tem show no Morumbi aí no final do mês de setembro. Provavelmente deve coincidir as datas. Se acontecer isso realmente, o São Paulo deve mandar o jogo contra o rival lá em Brasília, no Mané Garrincha. Então, o calendário tricolor atualizado aí para vocês, ó, né, para a gente deixar tudo aí em ordem.
E pra gente fechar, né, galera? O São Paulo que perdeu aí pro Galo, teve uma renda estimada aí, ó, em 3.949.854 reais, né? O público que chegou a 51.432, né? Casa cheia e uma derrota no final do jogo por 1-0 para o Atlético Mineiro. Sobre a nota de cada jogador, né, galera? O Luciano teve a pior nota e foi considerado aí o pereba da partida, né? O pereba do jogo aí, ó. Então, para atualizar aí a nota de cada jogador, o Rafael teve a nota 4.4 da torcida, Rafinha 4.2, Arboleda nota 5.1 pela torcida, Sabino 7.4, Wellington nota 2.9, Bobadilha 5.1, Luiz Gustavo 5.6, Wellington Rato 6.5, Rodrigo Nestor 2.4, Luciano 0.7. Lucas Moura, 5.8, Caleri 6, Subeldia, né, o auxiliar, teve a nota 1. Então, o menor aqui, ó, menor nota foi a do Luciano, 0.7, e a melhor nota foi a do Sabino, que teve aí a nota 7.4, né? Então, o Sabino, considerado pela votação da torcida no site do GE, foi o Sabino o melhor jogador, o craque do jogo pelo São Paulo, e o Luciano foi o pereba da partida. Galera, vídeo finalizado de repercussão. A gente tem live amanhã aqui no canal. Conto com o seu apoio aí. Então, ativa o sino de notificações, deixa o seu like, se inscreva se você é novo por aqui. E tem bate-papo tricolor amanhã aqui no Turbina. Um forte abraço para vocês. Tamo junto sempre. Valeu!